Muito bom dia, amados irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, hoje estamos reunidos nesta manhã de bênçãos e mais uma vez nós juntos vamos dar continuidade a este assunto de amarmos uns aos outros, de aproveitar, considerar o tempo que nos resta. Inclusive, nosso profeta fala isto em uma de suas mensagens, que nós devemos aproveitar este tempo, porque num dia desses, esse tempo será tirado de nós. Mas enquanto estivermos tempo, enquanto podermos estarmos aqui, pregar, louvar, cantar, cultuar, vamos aproveitar isto sabendo que isto é a maior e a melhor coisa que nós temos. Deus possa continuar abençoando cada irmão, cada lar, que essa programação chegar na sua casa, todos os irmãos aqui em Anápolis, todos os irmãos em outros estados, até fora do Brasil, né? Como tem irmãos na Espanha, na Argentina, que estão sob os cuidados deste ministério. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que Deus continue nos abençoando. Amados irmãos, eu quero, neste momento, continuar lendo na primeira carta de João, agora no capítulo 4, a partir do versículo 7, onde está escrito Deus é amor. Todo mundo sabe disso, né? Deus é amor, está estampado em... Você passa a ver isso pregado em carros, às vezes em comércio, chega e está lá uma placa, Deus é amor. Todos sabem disso. Mas aqui não está escrito apenas Deus é amor. Aqui está escrito Deus é amor e devemos amar a Deus e a nossos irmãos. O apóstolo João diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Quer dizer que Deus me ama, não é porque eu estou na igreja, bonitinho, não é porque eu prego, não. Deus me amou quando eu estava perdido. Deus me amou quando eu estava no mundo. E Ele me amou tanto ao ponto de enviar o seu Filho para que morresse na cruz por causa dos meus pecados. Veja, se Deus assim nos amou, se Deus assim me amou, também nós devemos amar uns aos outros. Agora, é muito fácil amar aquele que está ali ao meu lado, em comunhão. Mas e ter amor
por aquele que, por uma infelicidade, está dando uma volta no mundo, por uma infelicidade, está no mundo lá fora. Eu recebi um vídeo de um companheiro, de um trechozinho de uma pregação de um pastor denominacional. E ele, diante da igreja, pelo videozinho ali, muito rapidinho ali, ele estava, parece que estava num congresso, vários ministros, e ele fez um apelo aos ministros. Ele disse assim: irmãos, eu queria fazer um convite para vocês, colegas, e estendeu para toda a igreja. Ele falou assim: olha, eu queria, sabe qual o convite que eu queria fazer para vocês? Eu queria convidar vocês para nós, todo mundo, aceitar Jesus novamente. Vamos aceitar Jesus novamente? Porque nós estamos vivendo dias que nós temos esquecido de como éramos no princípio. Aí ele citou ali, ele disse: olha, esta semana eu paguei um rodízio de pizza para 150 moradores de rua. Pessoas que não têm condição, nunca iria entrar numa pizzaria. Deus moveu meu coração. Eu disse: mas eu estou convidando vocês para aceitar Jesus novamente, porque nós fomos comissionados para pregar o Evangelho, mas não é só na igreja, não. Nós precisamos ir atrás daquelas almas que o mundo desprezou, que o mundo virou as costas, mas Deus não virou as costas. Porque mesmo que estejam naquela condição, tem uma alma ali dentro que custou o sangue de Jesus. Ele disse: as visitas hoje estão assim. Nós estamos até fazendo visita, mas sabe como para quem nós estamos visitando? É crente visitando crente. Crente não precisa de visita, não. Nesse sentido que eu vou falar, não. Ele precisa ter temor, se encher de temor. Nós estamos visitando o irmão, a irmã que emburrou com o pastor. Diz: não vou mais na igreja, não. Nós estamos visitando, as irmãs vão visitar aquela irmã que ensaiou um hino, e não deu tempo de cantar, o pastor não chamou ela para cantar, talvez por uma outra direção, talvez por uma linha do Espírito lá. Não vou mais na igreja, não. O pastor não me chamou para cantar, eu ensaiei o hino. Eu li isto e quero fazer um convite para mim e para todos que estão me ouvindo nesta hora. Vamos aceitar a mensagem novamente? Porque, irmãos, a coisa hoje está tão difícil que parece que é muito mais fácil ir para a internet. Se Deus dá uma direção para um pastor, para um colega, e ele faz uma programação ali, sob a liderança do Espírito Santo, logo vem as críticas de quem não deveria vir.
parte de um colega. Às vezes, se um irmão não canta um hino, às vezes vem as críticas. Às vezes, se um colega é convidado para pregar, logo vem a reprovação, quando nós deveríamos estar unidos uns com os outros, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Alguém me mandou isso aqui. Certa vez tentei justificar o meu mau comportamento para Deus, dizendo: olha como essa pessoa me trata, Senhor. É por isso que eu a trato assim. Então ele me respondeu: essa pessoa não é meu discípulo, mas você é. Tenha um comportamento à altura. Irmãos, nós nos gabamos de crer na mensagem, de pertencer à mensagem do sétimo dia, da mensagem do Elias, mas não está na hora de nós aceitar esta mensagem novamente, não? Será? Vou voltar a falar, aproveitar este tempo que nos resta. Voltando um pouquinho na primeira escritura, sobre ter boa consciência, eu anotei isso aqui, irmãos. Peço que me perdoe se eu não for entendido por algum colega. Será que quando eu me ponho de joelhos a orar, que quando ao som de somente crer, eu tomo a plataforma para pregar as insondáveis riquezas de Deus, será que eu estou com uma boa consciência? Eu tenho segurança de que Deus vai me usar, de que Deus vai ouvir a minha oração? Ou a minha consciência já está tão cauterizada pelo diabo que eu acho que este ódio, que esta mágoa, esse desprezo que eu sinto por alguém que é um filho de Deus, alguém que custou o próprio sangue de Deus lá no Calvário? Ou nós achamos que Jesus morreu foi só por causa de mim, da minha família, meus amigos? Não. Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Mas será que esse desprezo por alguém que eu estou sentindo, que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que há algum tempo atrás, bem pouco tempo atrás, nós tínhamos um companheirismo em Cristo? Será que a minha mente tão cauterizada pelo diabo acha que eu vou subir no arrebatamento com este meu coração cheio de mágoa, cheio de rancor? E agora eu quero... Isso aqui, irmãos, é esquiar em gelo fino. E vocês não pensem que eu estou exagerando, não. Porque isso está acontecendo no presente. E um ministro, um membro agir assim já é completamente errado. E um ministro agindo desta maneira, desprezando, difamando um outro colega, quando o tempo e a hora que estamos vivendo era para estarmos de mãos dadas, unidas, promovendo um companheirismo entre o povo de Deus.
Se é para ter alguma divisão, alguma separação, é para nos separar desses espíritos que veio do inferno, é para nos separar das modas do mundo, é para nos separar daquilo que não está edificando, que não está trazendo nada de bom para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. Irmãos, nós estamos vivendo dias. Eu sei o que eu estou falando. Que às vezes, se um irmão sai da igreja onde ele congrega e vai fazer uma visita para um outro pastor, uma outra igreja, a qual ele tem desejo de conhecer, ele passa a ser mal visto por membros da sua igreja, pelo seu próprio pastor. Isso é fato, irmão. Isso é realidade. É claro que nós não vamos generalizar, mas tem muitos hoje que estão colocando linhas divisórias. Você não vai na igreja do fulano de tal, não. Ai, irmãos. Vamos aceitar a mensagem novamente. Vamos voltar de volta novamente. Aquele primeiro amor. Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Deixa aquilo não é problema meu, aquilo não é problema seu, aquilo é entre ele e Deus. E se você estiver julgando, e se você estiver falando, se você estiver acusando de uma coisa que já foi acertada com Deus, você vai ficar responsável por aquilo. É assim que o nosso profeta nos ensina. É assim que nós somos ensinados, irmãos. São Tiago nos ensina, nos adverte a não sermos ouvintes esquecediços, mas praticantes. De que adianta estar no culto, de que adianta ler a Bíblia, de que adianta ler a mensagem, se não praticar, se não colocar isso em prática nas nossas vidas. Sabe, irmãos, nosso profeta pregou uma mensagem intitulada Arrebatamento. No parágrafo 20, ele diz assim: e é como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David a respeito de que ele estava criando alguns patos. E disse que o rio subiu. E cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros. Irmãos, tem quantas famílias divididas porque um congrega com um pastor, outro congrega com o outro e não pode visitar, porque na linguagem de um pastor é aquele, para outro pastor é isso, é aquilo. Irmãos, nós nunca fomos ensinados a fazer isto. Nós nunca fomos ensinados a criticar. Nós nunca fomos ensinados a desprezar. Eu já ouvi o meu pastor falar: o povo não se divide, os líderes é que dividem o povo. E disse: o rio subiu e cada pato, você sabe, eles queriam ter companheirismo uns com os outros. E não podiam porque estavam todos cercados. Estavam sendo vigiados. Não vai, se você for naquela igreja lá, você vai ver, meu Deus. O nosso profeta, quando ele não tinha uma igreja da mensagem para ir, que ele estava trabalhando em algum lugar, ele disse, no domingo de manhã, ele pegava a sua Bíblia e ia para uma igreja ali de uma denominação. Lá ele extraía o que era bom, e o que não era bom ele simplesmente deixava. Agora, irmãos, neste dia presente que nós estamos vivendo, nós não podemos fazer uma visita a um colega da mensagem.
Será que nós estamos com uma boa consciência? Será que nós estamos vivendo a mensagem? É isso que nós fomos ensinados? Olha o que o nosso profeta, nós não cremos na mensagem de um profeta? Nós não cremos no irmão Brana como profeta de Deus, como a boca de Deus para nós aqui na terra? Olha o que ele está nos ensinando aqui. Que grande lição é essa? Eles queriam ter companheirismo uns com os outros e não podiam porque estavam todos cercados. Irmãos cercados de mágoa, de complexo. Porém, tem um porém aqui. Porém, quando a água ficou tão alta, ela simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. Deus vai tirar, se Deus tirou seus eleitos de denominação e os trouxe para a palavra, para a mensagem, Ele vai tirar eleitos que estão presos por homens que têm causado divisão, que têm trazido tristeza, entristecido o Espírito Santo. Ele diz assim: eu penso que essa é a maneira de fazê-lo. É simplesmente que a água subindo, veja, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros. Você sabe, ter o verdadeiro amor de Cristo em nossos corações. Amados irmãos, finalizando agora, versículo 11 da primeira carta de João, capítulo 4. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito seu amor. Agora, qual amor que é perfeito, que não deseja companheirismo, estar juntos? Versículo 20. Agora, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para tirar todas essas cercas que dividem seus filhos, que dividem homens que deveriam estar unidos em prol desta causa, em prol desta mensagem, e Deus vai fazer isto. Eu creio que vai, porque esta é a vontade de Deus para com todos nós. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, socorre-nos, ó Deus, socorre o teu povo, Senhor, tira esses espíritos, Senhor Deus, de intriga, Senhor Deus, de maledicência, de inveja, Senhor. Esses espíritos vêm das profundidades do inferno e têm atingido homens, ministros, que ao invés de estarem juntos combatendo o pecado, às vezes estão combatendo um ao outro, Senhor Deus. Mas, Senhor, que o Senhor possa nos encher com este batismo de amor, ao ponto de estarmos tão embriagados com o Espírito Santo, que possamos abraçar cada irmão, seja aquele que está aqui firme na igreja, seja aquele, Senhor Deus, que por
um motivo, Senhor Deus, foi enganado por Satanás, está fora da palavra, que possamos abraçar este irmão, trazê-lo de volta para o caminho provido pelo Senhor, meu Pai. Ajuda cada família, ajuda cada irmão, Senhor. Ajuda cada ministro, cada pastor, Senhor Deus. Mas uma vez eu peço, Senhor, ajude cada pastor, Senhor Deus. Abra suas mentes, seus corações, abra o seu entendimento de cada um, Senhor Deus, de cada ministro, para que possamos juntos fazer o melhor em prol do reino do Senhor, meu Pai. Que o Senhor continue nos dando da tua graça, do teu amor, Senhor, nas nossas vidas, porquanto pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus glorificar, servir com muito temor e cantar seu grande amor, sublime amor. Sua glória nos chegou, sua graça revelou. Aleluia, Jesus Cristo nos salvou.